Bom dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família e que essa mesma paz seja o árbitro do Senhor no seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos. Amém? Ontem nós falamos sobre a falta de entendimento, né? Falta de sabedoria e dirigir as nossas vidas pelos nossos próprios objetivos, os nossos próprios sonhos, sem entender o que Deus quer de nós. No livro de Efésios capítulo 5 e 17, que nós lemos ontem, ele vai nos dizer que, portanto, não sejais falto de juízo, de sabedoria e de entendimento, mas buscai compreender a vontade do Senhor. Hoje, eu quero enfatizar com você mais a segunda parte. Ontem nós falamos sobre a falta de juízo, sobre as coisas as consequências de viver na falta de juízo. Mas hoje eu quero focar mais no viver a vontade do Senhor. O Senhor, ele vai trazer para nós entendemos que a vontade dele é para nós boa, agradável e perfeita. Mas para isso nós precisamos renovar a nossa mente. E como que a gente renova a nossa mente de determinada coisa? Se a gente não conhece alguma coisa, então a gente vai começar a conhecer. Eu não conheço uma pessoa, eu vou começar a conhecer essa pessoa. À medida que eu vou conhecendo essa pessoa, eu vou criando um relacionamento, estreitando o relacionamento com ela, e essa pessoa começa a ser mais próxima de mim. Pode ser uma amiga, né? Pode ser um colega de trabalho, uma colega de trabalho, que a gente vai criando, e as famílias às vezes vão se aproximando. Com Deus é a mesma coisa. Para nós conhecermos a Deus, nós precisamos começar a querer conhecer a Deus, a buscar a conhecer de Deus. E ele se faz revelar para nós. Então, quando nós começamos a transformar nossa mente, buscando a conhecer mais dele, entender mais dele, e nos dispormos mais, entregarmos mais do nosso tempo para Deus, então o Senhor, ele começa a revelar em nós os seus desejos, os seus planos, o seu propósito, que é o caminho por onde a gente vai caminhar. E quando caminhamos nesse caminho, o Senhor nos torna prósperos, ele nos torna realizados, porque estamos no centro da sua vontade. E quando nós começamos a conhecê-lo mais, então a necessidade de vivermos muito mais o que o Espírito Santo quer que nós venhamos a viver. Jesus, quando ele morreu, ele foi para o Pai e ele mandou o Espírito Santo para nós. Então, nós hoje temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. E a palavra do Senhor diz que nós precisamos viver de acordo com a vontade dele. E a vontade dele é o quê? Em Gálatas vai nos dizer: não entristeçais o Espírito Santo. Então, a nossa vida precisa de ser uma vida de santidade, uma vida que vai viver de acordo com a vontade de Deus, para que nós possamos expressar a beleza de Deus. Se eu não entristeço o Espírito Santo, então ele mora dentro de mim, porque nós somos o templo dele, desde que nós não entristeçamos, porque se nós entristecermos ao Espírito Santo, ele não vai estar dentro de nós, porque ele não pode estar dentro de um corpo que não o quer. Mas quando nós aceitamos Jesus e nós temos o Espírito Santo morando dentro de nós temos então agora que refletir o fruto do Espírito, que é amor, é paz, alegria, é benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, fidelidade. Então, a gente vai começar a refletir o caráter do Espírito. Nós precisamos viver e mostrar ao mundo, mostrar aos outros quem é o Espírito Santo na nossa vida. E só assim nós garantimos na integridade, né, do que o Espírito Santo quer de nós. Nós precisamos viver uma vida de santidade, uma vida de transformação, uma vida de relacionamento com Deus. Já passou do tempo de vivermos a vida que nós queríamos viver nesse lugar. Jesus, ele está voltando. E ele vem para buscar os que são dele. Ele não vai vir buscar os que não são. Ele vai vir buscar os que são dele. O que ele fala? Pois eu te chamei. Ele chamou todos. E agora, e os que eu escolhi? Que eu escolhi? Eu escolhi os que são como eu quero que sejam. Com quem a gente escolhe para casar? A gente pode ter vários pretendentes, aquele que se adequa à nossa personalidade, ao nosso querer, à nossa forma de vida. E assim o Jesus, ele vem buscar aqueles em que foi chamado e que o aceitaram. Então há muita urgência, há muita necessidade de transformar a vida. Vida desregrada, vida totalmente pensando só em nós mesmos, pensando só no que queremos, só nos planos que nós queremos, essa vida não agrada a Deus. Quem quiser viver essa vida de prazeres desse mundo, vai viver nesse mundo, mas não vai ter a vida eterna com Cristo. É hora de arrepender, é hora de se transformar e, como a palavra diz, não entristecer o Espírito Santo. Não podemos entristecer o Espírito Santo, porque uma vez que nós fazemos isso, significa que nós estamos desvalorizando a morte de Cristo naquela cruz. E isso não tem perdão.
Então eu gosto de deixar essa palavra para você, que você então comece a compreender a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você aceite Jesus como Senhor e Salvador e tenha o Espírito Santo morando dentro de você e não entristeça o Espírito Santo. Aí sim, você vai viver a vida que o Senhor realmente preparou e espera que você viva. E aí sim você vai usufruir tudo que Ele tem para você, nessa terra e principalmente na eternidade com Ele. Amém? Em nome de Jesus. Eu gostaria que você curtisse, comentasse, compartilhasse, se inscrevesse no canal e ativasse o sininho para receber mais mensagens como essa. E que Deus te abençoe. Que Deus obrigado fonte no seu rosto e te dê a paz.